Olá, pessoal! Nessa nossa primeira videoaula sobre a estrutura e propriedades atômicas, nós vamos estudar os modelos atômicos. Para começar a falar sobre o que vem a ser o átomo, né, nós temos que falar um pouco sobre a história da química. Antes de Cristo, alguns filósofos gregos, e o principal deles foi Demócrito, propôs que a matéria, ou tudo que era físico no nosso universo, constituído por matéria, deveria ser composto por partículas infinitamente pequenas, e que essas partículas elas seriam chamadas de átomos, que lá do grego significa algo indivisível. O conceito de átomo ele ficou por muito tempo sem uma certa evolução, sendo que apenas lá no final do século XVII, início do século XVIII, que nós tivemos algumas propostas sendo elaboradas em funções dos experimentos que estavam sendo feitos para buscar o entendimento sobre o que compunha o ar atmosférico. Afinal, naquela época não se sabia o que era átomo, não sabia-se o que era molécula, ainda estavam sendo descobertas as ideias de elementos químicos, e foi em função desses experimentos que, lá no início do século XVIII, foram propostas as leis ponderais, que são a lei de conservação de massas, a lei de proporções definidas e as leis das combinações volumétricas. Essas três leis, apesar de serem lá do século XVIII, elas têm validade até hoje para os estudos de química, e elas são a base fundamental do nosso primeiro modelo atômico a ser discutido. Então, só para a gente revisar duas dessas leis, a primeira lei, que é a lei da conservação de massas, também conhecida como lei de Lavoisier, o pai da química, ela diz que a soma das massas dos reagentes é sempre igual à soma das massas dos produtos, dando uma ideia que existe uma conservação de massa durante um processo de transformação química, ou seja, a quantidade de massa das espécies dos reagentes vai ser igual à quantidade de massa presentes nas espécies dos produtos. E hoje em dia, né, nós trabalhamos com a lei de conservação de massas no momento em que nós realizamos, por exemplo, o balanceamento de uma equação química, uma vez que nós dizemos que a quantidade de átomos de um elemento presente nos reagentes tem que ser a mesma quantidade de átomos presentes lá nos produtos. Essa lei tem uma interpretação poética muito conhecida, que é a do nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Mas Lavoisier em si disse que a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Essa lei também, ela levou também a outro grande cientista, que foi Proust, a desenvolver uma outra proposição que está ligada às composições dos compostos ou das substâncias, que é a lei de proporções constantes ou lei das proporções definidas. Hoje em dia, a gente sabe que uma molécula de água é composta por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Mas lá, né, no século XIX, final do século XVIII, mal se sabia o que era uma molécula de água. E aí o que ele observou é que, independente de onde ele buscasse uma fonte dessa substância, que no caso era a água, ele sempre observava a mesma proporção de massas entre os diferentes elementos que compunham aquela substância, que no caso era oxigênio e hidrogênio. Então, ele fez uma proposta que uma substância, qualquer que seja a sua origem, ou seja, uma molécula de água aqui da Terra ou uma molécula de água lá em Marte, por exemplo, ela sempre vai apresentar a mesma composição de massa. Que para nós, hoje em dia, é dizer que existe uma proporção fixa de átomos que compõem uma dada substância, como por exemplo na molécula de água, que vai ser sempre composta por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Essas duas leis, elas foram fundamentais para o desenvolvimento do primeiro modelo atômico que a gente vai estudar, que é o modelo de Dalton. Dalton, lá no início do século XIX, postulou algumas observações para propor o que seria o seu modelo atômico. Ele não realizou nenhum experimento, ele simplesmente pegou tudo que já existia antes dele, estudou e fez uma proposta. E os seus postulados foram os seguintes: ele falava que cada elemento era composto por uma parte extremamente pequena, que seriam os átomos, que átomos de elementos diferentes possuem propriedades diferentes e de átomos de elementos iguais possuíam propriedades iguais e peso semelhante. E também disse que átomos de um determinado elemento não podem se transformar em átomos de outro elemento, né, durante uma reação química.
Ele reafirmou, né, a formação de compostos por meio de proporções fixas, que vem lá da lei de conservação, lei das proporções definidas, que é a lei de Proust. E ele ainda falou também que em um dado composto, né, o seu peso total seria a soma de todos os átomos dos elementos que estariam constituindo esse composto. São postulados simples, mas que levaram a uma ideia de um átomo, né, que nós representamos de forma didática como um modelo que a gente chama de modelo de bola de bilhar, uma vez que esse modelo passa a ideia de que o átomo seria a menor unidade de todas as matérias, né? O átomo seria indivisível, indestrutível, maciço e que átomos de um mesmo elemento seriam iguais entre si. Todavia, né, todos os modelos têm falhas e o modelo de Dalton, lá no início do século XIX, ele já não explicava algumas situações. Como, por exemplo, ele era capaz de racionalizar apenas fenômenos que envolvessem massa, né, uma única unidade de grandeza. E, além disso, ele não era capaz de explicar os fenômenos elétricos que já eram estudados naquela época, né? Como, por exemplo, a simples eletrização por atrito, já que no seu modelo não existia previsão de carga elétrica. E é em função, né, dessas necessidades de adaptação que quase que um século depois e muitas descobertas é que nós vamos ter o nosso segundo modelo atômico, que é o modelo de Thomson. Thomson decidiu trabalhar com um experimento que já vinha sendo feito e que não tinha um consenso na comunidade científica, que era o experimento do tubo de raios catódicos. Esse experimento é o seguinte: nós temos um tubo no qual ele é de vidro e é feito um vácuo parcial nele para tentar tirar o máximo possível da influência das moléculas que estão no ar. E aí, dentro desse tubo, nós temos dois eletrodos normalmente metálicos, e a esses eletrodos são ligados uma fonte de corrente elétrica. Já sabias que ao aplicar uma alta voltagem, né, ou aplicar uma corrente de alta intensidade nesses dois eletrodos, do eletrodo negativo, que seria o catodo, seria emitido alguns raios. E aí Thomson decidiu estudar a influência de campo magnético e campo elétrico sobre esses raios, que eram chamados de raios catódicos, né? Uma vez que eles eram emitidos do eletrodo que é o catodo. E aí, nos seus estudos, ele tirou algumas conclusões, sendo que ele atribuiu, né, não se sabia a origem desses raios catódicos, mas ele propôs que esses raios catódicos eram constituídos por partículas carregadas negativamente e que essas partículas teriam massa e que a emissão desses raios catódicos ela acontecia independentemente da constituição química do eletrodo, né, do nosso catodo. Ou seja, esses raios catódicos deveriam ser partículas que estavam presentes em qualquer átomo, ou seja, em qualquer substância que fosse colocada aqui como eletrodo. Além disso, ele posteriormente, né, ele chamou essas partículas carregadas negativamente de elétrons e ele foi capaz de determinar a razão entre carga e massa dessa partícula negativa, que seria o elétron. Thomson, então, traz um modelo que didaticamente é conhecido como o modelo do pudim de passas, porque ele diz que o átomo agora seria uma massa positiva que tem cargas negativas incrustadas a essa massa. E dessa forma, o átomo seria eletricamente neutro, uma vez que essas cargas positivas compensariam essas partículas negativas que seriam os elétrons. Outra questão é que esse modelo, por possuir, né, a ideia de cargas elétricas, ele explica os fenômenos elétricos e até mesmo a geração de corrente elétrica. E ele ainda também afirma, né, que átomos de mesmo elemento seriam iguais entre si. Porém, apesar de Thomson ter proposto esse modelo, ele também possuía falhas, uma vez que já se sabia, né, dos fenômenos da eletrostática e que como seria então possível manter cargas de um mesmo valor, né, cargas de um mesmo sinal, tão próximas umas das outras, né, sem evitar o fenômeno de repulsão elétrica? Esse aí era um desafio que o modelo de Thomson ele não trouxe uma explicação.
Além disso, já se sabia na época que átomos de um mesmo elemento poderiam possuir massas diferentes, que seriam o caso dos isótopos, né? E o modelo de Thomson também não previa uma explicação para esse fenômeno. E no início, né, o início do século XX, o final do século XIX, ele foi uma época de grandes descobertas. E em paralelo, né, nós tivemos alguns experimentos também com os tubos de raios catódicos, que foram feitos por Eugênio Goldenstein, que tem grande renome na descoberta dos raios-x, e ele determinou que deveria também haver uma partícula carregada positivamente presente no átomo. E essa partícula positiva, né, seria chamada de próton. E além disso, foi possível determinar que a massa dessa partícula positiva era muito maior do que a massa do elétron, uma ordem de 1836 vezes maior do que a massa do elétron. Então, essa descoberta paralela, né, ela traz aí já a necessidade de um modelo atômico novo, né, diferente do que foi proposto por Thomson. Além disso, não só a descoberta do próton, nós tivemos os experimentos realizados por Millikan, que foi capaz de determinar a carga do elétron. Ele fez esse experimento, ele fez isso, né, por meio de um experimento com gotículas de óleo, em que essas pequenas gotículas de óleo aqui, submetidas a uma fonte ionizante, né, uma fonte de raio-x, elas seriam capazes de capturar elétrons extras e essas gotículas de óleo, elas eram deixadas cair entre duas placas eletrizadas. E por meio da velocidade no qual essas gotículas caíam, ele foi capaz de determinar a carga do elétron. E uma vez que Thomson já tinha descoberto, né, a razão entre massa e carga do elétron, ele também foi capaz de calcular a massa do elétron. Observem aqui, ó, que a massa do elétron é da ordem de 9 vezes 10 a menos 28 gramas, ou seja, uma massa extremamente pequena. E além dos avanços da descoberta do próton, da carga do elétron, nós tivemos aí no início do século XX também a descoberta do fenômeno que foi chamado de radioatividade. Becquerel ele estava estudando um mineral, uma blenda de um mineral, e ele observou que essa mistura ali de substâncias, né, tinha uma propriedade diferente, que era a emissão espontânea de radiação de alta energia. Então, em parceria com Pierre e Marie Curie, eles decidiram, né, tentar isolar qual era a substância que tinha essa propriedade de emissão de radiação de alta energia espontânea. E esse fenômeno, né, de emissão de radiação espontânea, né, por um dado elemento, foi chamado de radioatividade. Eles foram laureados com o Prêmio Nobel devido a essa descoberta, né, e também em função da descoberta do elemento que é o urânio, o elemento radioativo, e a Marie Curie, posteriormente, com mais estudos, também foi laureada novamente com o Prêmio Nobel pela descoberta de outros dois elementos que seriam radioativos, que são o polônio e o rádio. Então, no início lá do século XX, a radioatividade era um fenômeno que estava sendo estudado por todos. E Rutherford foi um cientista que decidiu trabalhar com a radioatividade e ver como a influência da presença de um campo elétrico poderia atuar sobre a radiação espontânea emitida por elementos radioativos. E foi por meio desses experimentos que ele descobriu que, na verdade, existiam três tipos de radiação: a radiação do tipo alfa, beta e gama. E ele descobriu que a radiação alfa era dotada de carga positiva, a radiação beta dotada de carga negativa, e a radiação alfa seria uma radiação que não possuiria carga. E que essas radiações, né, elas possuíam diferentes comportamentos em função do campo elétrico ou magnético aplicado. Então, Rutherford, né, em função das descobertas que já estavam obsoletas em função do modelo de Thomson e seus estudos, né, com a radiação, ele se propôs a um novo modelo atômico, uma vez que ele e seus estudantes executaram um experimento que funcionou da seguinte forma: ele pegou uma fonte de partículas alfa, uma fonte radioativa, ele colocou nessa fonte
essa fonte foi colocada e, em função da detecção dessa fonte, foi colocada uma tela circular fluorescente. E essa radiação ela foi colocada em direção a uma fina folha de ouro. O que se esperava, né, pelo modelo de Thomson é que essa radiação penetrasse e atravessasse essa folha de ouro sem sofrer grandes desvios. E aí aqui a gente tem uma animação para mostrar o que ocorreu nesse experimento. Então, vamos lá, vou dar play aqui. Então, uma fonte de partículas alfa, ou seja, de carga positiva, né, uma fonte radioativa de partículas alfa. E aí essas partículas vinham, né, poderiam ser detectadas aqui nessa tela fluorescente. E quando é colocada uma folha de ouro sobre, né, como uma barreira para essas partículas, a maior parte dessas partículas passa sobre a folha de ouro. Porém, algumas partículas sofrem desvios com um ângulo menor e outras sofrem um desvio com um ângulo muito grande. Se a gente observasse microscopicamente a passagem, né, da radiação alfa, a gente observa que algumas partículas, ó, elas sofrem desvios com grandes ângulos, como quase ângulos de 180 graus, como se fossem repelidas. E aí, o comentário de Thomson no seu artigo original é que o que se esperava, né, era como se você disparasse uma bala de canhão de 15 polegadas em um lenço de papel e ela voltasse e o atingisse. Ou seja, é como se você disparasse uma partícula alfa e ela retornasse a quem estava atirando, ou seja, que ela tivesse um retorno com um ângulo muito grande. E o que ele propôs em função das observações experimentais, né, que ele fez? Que a maioria das partículas alfa, né, elas atravessavam essa folha de ouro sem sofrer desvios. E aí a sua proposta para um novo modelo atômico é que o átomo deveria ser formado, então, em grande parte, por espaço vazio. A segunda observação, né, que poucas partículas não atravessavam a lâmina, né, e voltavam com um ângulo quase de 180 graus, ou seja, dando uma ideia de repulsão dessas partículas, trouxe a ideia que deveria haver uma região central no átomo em que estaria concentrada a massa do átomo, e além disso, essa região ela deveria ser carregada positivamente, uma vez que essas partículas, né, sofreram um desvio muito grande quando atingiram essa folha de ouro. E aí ele traz a ideia dessa região central com massa concentrada e carga positiva, que deveria ser o que a gente conhece como núcleo. Então, sua proposta no geral é que o átomo não é maciço, ou seja, ele apresenta a maior parte de espaço vazio, que a maior parte da massa do átomo se concentra em uma região central, chamada de núcleo, e ela é dotada de carga positiva, ou seja, onde estariam os prótons, né, do nosso átomo, e que a região ao redor do núcleo ela seria chamada de eletrosfera, onde estariam os elétrons, e que os elétrons são muito mais leves do que os prótons. De forma didática, né, a gente representa o modelo de Thomson com uma região pequena, que seria o núcleo, e uma região ao redor, que seria a eletrosfera. E além disso, né, o modelo de Thomson ele já traz uma ideia do tamanho das partículas ou do tamanho do átomo. E aí, o tamanho do átomo é da ordem, pessoal, de Angstrom. Angstrom é uma unidade de medida que é da ordem de 10 a menos 10 metros, ok? E ele estimava, né, a gente estima que o átomo seria de um tamanho entre 1 a 5 angstroms, enquanto o núcleo, que é uma região muito menor do que o átomo, seria da ordem de 10 a menos 4 angstroms. Outra unidade que a gente usa também para falar sobre o tamanho do átomo é a unidade picômetro, que é da ordem de 10 a menos 12 metros, beleza? Então, de certa forma, né, agora o modelo de Rutherford traz a ideia de um modelo nuclear, no qual o núcleo seria onde concentra-se a carga positiva do átomo e também praticamente toda a massa do átomo, e a região ao redor do núcleo seria onde estariam os elétrons, e essa região é chamada de eletrosfera. Porém, o Rutherford, ele
também tem uma falha no seu modelo, né? Uma vez que ele fala dos elétrons, de onde estariam os elétrons, mas ele não explica a estabilidade eletrostática do átomo, né? Porque já se sabia na época, de acordo com a eletrostática, a eletrodinâmica clássica, que se uma partícula negativa estivesse em movimento, ela iria emitir radiação. E aí, se nós imaginarmos, né, que os elétrons estariam ali na eletrosfera em movimento, em função da eletrodinâmica clássica, uma hora o átomo iria emitir radiação, então a gente observaria a todo momento essa emissão de radiação, e em um dado momento esse elétron iria colidir em direção ao núcleo, né? Ou seja, colapsar o átomo como um todo. Então, o modelo de Rutherford ele falha em explicar essa estabilidade do átomo, né? Ainda mais devido à presença de cargas opostas em regiões que são o núcleo e a eletrosfera. Posteriormente à proposta do modelo de Rutherford, nós tivemos a descoberta de outra partícula, que é o nêutron. O nêutron foi descoberto, né, por James Chadwick, lá em 1932, perdão. E aí, em função já da proposta do modelo de Rutherford e da descoberta do nêutron, nós temos aí já determinadas as três principais partículas subatômicas, que são o elétron, o próton e o nêutron. A gente representa, né, o elétron com a letra E, com o símbolozinho menos, o próton com a letra P ou P+, o nêutron pela letra N. E aqui em química, a gente vai trabalhar com a carga relativa dessas subpartículas, que são, né, -1 para o elétron, +1 para o próton e 0 para o nêutron. O valor da carga absoluta, né, tanto do elétron e do próton, ele é muito pouco utilizado aqui na química, mas ela foi a carga, né, as cargas do elétron e do próton foram determinadas em função da carga do próton. E em termos de massa, a gente observa aqui que a massa do elétron é muito menor do que a massa do próton e do nêutron, e que em termos, né, de quilograma é uma massa muito pequena. E no futuro, quando a gente estiver estudando sobre os nossos cálculos estequiométricos, a gente vai ver que existe uma unidade de massa atômica que facilita a gente trabalhar com, ao invés de trabalhar com gramas ou quilogramas, que seria um número muito pequeno, a gente trabalha com essa unidade de massa atômica que está dentro da dimensão da massa de um átomo. Então, agora que a gente já sabe, né, um pouco sobre a ideia do modelo nuclear, né, e das partículas subatômicas, a gente já pode trabalhar com diversos conceitos que a gente traz lá do ensino médio e que já estão contemplados em outro vídeo, que é sobre o quadro de aula virtual, que são as características do átomo, que já está postado no nosso roteiro de trabalho semanal e também lá disponível no nosso Google Sala de Aula. Então, vocês assistam para poder revisar essas características dos átomos quanto ao número de massa, número atômico, o significado do que é um elemento, o que são isótopos, isóbaros, isótonos. Então, tá tudo nesse vídeo. Então, agora que nós estamos no modelo de Rutherford, né, nós temos duas possibilidades para pensar de como os elétrons estariam ali arranjados ao redor do núcleo, né? A primeira possibilidade seria do elétron estar parado em relação ao núcleo, ou até mesmo a possibilidade do movimento em relação ao núcleo, né? Só que a gente sabe que o movimento geraria a emissão de radiação e provavelmente o elétron iria colidir em direção ao núcleo e o átomo iria colapsar. Então não se sabe, né, como os elétrons se comportam, né? Nada que nós temos no mundo macroscópico consegue explicar esse comportamento. Então, os cientistas dessa época decidiram, né, intrigados com essa situação, eles decidiram investigar o átomo, né, de uma forma indireta, por meio da propriedade da luz que os átomos emitem quando são estimulados por calor ou por descarga elétrica. Então, para isso, a gente precisa de revisar alguns conceitos para entender como esses experimentos foram feitos, para entender o comportamento do átomo, a gente vai precisar de revisar alguns conceitos lá da física ondulatória.
E aí a gente vai revisar primeiro o que seriam ondas, né? Onda é toda e qualquer perturbação que se propaga no espaço, desde o ponto que ela é produzida, normalmente transportando energia. Para nós, o tipo de onda que mais nos interessa são as ondas eletromagnéticas, também chamada de radiação eletromagnética. A radiação eletromagnética, né, ela é o produto do campo elétrico e magnético de forma perpendicular, né? E as ondas eletromagnéticas ou radiação eletromagnéticas, elas transferem energia no espaço sem a necessidade de um meio para se propagarem, ou seja, elas se propagam no vácuo. E fenômenos, né, importantes, né, que nós observamos com a radiação eletromagnética ou as ondas eletromagnéticas são fenômenos como, por exemplo, a difração, a refração, que são fenômenos que vão passar por alguns dos experimentos que nós vamos discutir aqui. Então, de forma geral, né, algumas propriedades que nós precisamos revisar das ondas, né? O primeiro conceito, né, a amplitude, que seria a altura aqui, né, do pico em relação ao nível médio dessa onda. Segundo ponto seria o comprimento da onda, ou comprimento de onda, expresso pela letra grega lambda, que significa a distância entre dois máximos, né, ou dois cumes, ou a distância entre dois vales. E normalmente ela é medida, né, ou expressa em nanômetros. E também a gente tem o conceito de frequência da onda, que é o número de comprimentos de onda completo ou ciclos que passam em um determinado ponto a cada segundo. Então, a frequência ela é expressa em segundo a menos 1, ou na unidade que a gente mais utiliza, que é Hertz. E ela é expressa pela letra Ni, né, do grego. E aí, pessoal, a gente sabe que existe uma relação entre frequência, comprimento de onda e velocidade na qual a radiação eletromagnética se propaga. E essa relação é que a frequência é igual à velocidade da onda dividida pelo seu comprimento de onda. E a gente sabe que a velocidade da radiação eletromagnética é a velocidade da luz, né? Que é igual a 3 vezes 10 a 8 metros por segundo a menos 1. Para nós, a velocidade da luz não precisa ser utilizada com muitas casas decimais, 3 vezes 10 a 8 já é o suficiente aqui na química. E essa relação entre frequência e comprimento de onda, ela vai ser extremamente importante nos experimentos que nós vamos ver à frente. Então, agora, para a gente trabalhar um pouco desses conteúdos, né? Eu faço a sugestão que vocês pausem o vídeo agora para poder fazer a resolução de um exercício e posteriormente assistam, né, a resolução. E esse exercício é o seguinte: que radiação tem o maior comprimento de onda? A luz vermelha na frequência de 4,3 vezes 10 a 14 Hz ou a luz azul de frequência 6,4 vezes 10 a 14 Hz? Então, para a gente poder calcular o comprimento de onda de cada uma dessas luzes, né, a luz vermelha e a luz azul, a gente vai usar a relação de frequência é igual à velocidade da luz dividida pelo comprimento de onda. A gente sabe, né, a luz vermelha está na frequência de 4,3 vezes 10 a 14 Hz, que é a mesma coisa de segundo a menos 1, e a gente sabe que a velocidade da luz é 3 vezes 10 a 8, né, metros por segundo. E aí, se a gente isolar o comprimento de onda, né, trocar aqui, ó, joga o comprimento de onda para cá e a frequência para cá, a gente tem a equação que comprimento de onda é igual à velocidade da luz dividido pela frequência. A gente substitui o valor da velocidade da luz e da frequência e encontra que o comprimento de onda da luz vermelha nessa frequência, né, é de 7 vezes 10 a menos 7 metros, ou se a gente converter metros para nanômetros, né, 700 nanômetros. Agora, se a gente fizer o mesmo raciocínio para a luz azul, né, sabendo a frequência, que é segundo a menos 1, e substituindo na nossa formulinha, a gente encontra que o comprimento de onda da luz azul, né, com essa frequência, seria de 470 nanômetros. Porém, pessoal, a gente poderia utilizar de um instrumento, né, de um artifício didático que
nos permitiria não ter feito conta nenhuma para responder esse exercício, que é o espectro eletromagnético, no qual a gente organiza todos os comprimentos de ondas ou frequências da radiação eletromagnética em ordem crescente. E também a gente determina, em função da frequência ou do tamanho, né, do comprimento dessa onda, as diferentes regiões desse espectro. Então, o espectro eletromagnético, ele é composto por diversos tipos de radiação. E a gente expressa ele normalmente das radiações de menor comprimento de onda, como por exemplo os raios gama, que são da ordem de 10 a menos 3 nanômetros, até as radiações de maior comprimento de onda, que são, por exemplo, as ondas longas, como as ondas de rádio, que são da ordem de 10 a 13 nanômetros. E aí a gente sabe, né, que o comprimento de onda, ele é inversamente proporcional à frequência da radiação. Então, quanto maior for o comprimento de onda, menor será a sua frequência, beleza? Então, se a gente conhece cada uma dessas regiões, a gente é capaz de dizer quanto à frequência e quanto ao tamanho de cada uma dessas radiações. Explorando um pouco, né, o espectro, a gente tem da região de menores comprimentos de ondas e maior frequência os raios gama, que são, nós vamos entender mais à frente que são radiações altamente energéticas e penetrantes, capazes de destruir a matéria, né, como nós vimos lá a descoberta da radioatividade. Em seguida, né, nós temos os raios X, que também são radiações de alta energia e radiações penetrantes, tanto que nós utilizamos, né, os raios X como uma forma de enxergar, né, uma fotografia dos nossos ossos. Em seguida, nós temos a região que é chamada de ultravioleta, que já tem um comprimento de onda um pouco maior do que os raios X. E temos aqui também compreendida, né, a luz solar, uma vez que ela tem a presença de raios ultravioleta do tipo UVA e UVB, que também são radiações penetrantes. Em seguida, nós temos uma pequena região do espectro que vai de 400 nanômetros a 750, que é a região do visível, que é a região na qual nós somos capazes, né, por meio dos nossos detectores, que são os nossos olhos, de enxergar essa radiação por meio das cores que variam do violeta até o vermelho. Em seguida, né, com um comprimento de onda ainda maior, nós temos a região do infravermelho, depois os micro-ondas e as ondas de rádio. Na área de vocês, né, existem alguns dispositivos que operam em cada uma dessas regiões do espectro, né? No infravermelho, né, no visível, nós temos as lâmpadas, né? Não podemos negar, também na região do ultravioleta. Com a radiação infravermelha, a gente tem diversos dispositivos da área de engenharia elétrica, como, por exemplo, os sensores de frequência. Eles são sensores de presença, perdão. Eles normalmente funcionam com radiação na região do infravermelho. Já aqui na região, né, do micro-ondas, né, nós temos o principal dispositivo que a gente conhece que produz micro-ondas é o micro-ondas caseiro. Lá dentro do micro-ondas existe uma peça que é chamada magnetron, que emite uma radiação com comprimento de onda exato para promover a vibração das moléculas de água. Então, quando essa radiação é emitida, as moléculas de água, né, do alimento ali vibram, essa vibração gera energia na forma de calor e aí o nosso alimento se aquece, né? Agora, das ondas né, de alta frequência, a gente tem os transmissores, né, do tipo AM, FM, e a gente também tem um outro tipo de transmissor da área de vocês, que é os transmissores do tipo ELF, que é Extreme Low Frequency, que são utilizados principalmente em sistemas de telecomunicação, antigamente, né, telecomunicação de guerra, e até hoje são utilizados como possibilidade de telecomunicação para os submarinos, né, que precisam de ondas bem longas para atravessar todas as barreiras e promover a comunicação assim a profundidade muito grande, tá?
Então, conhecendo o espectro eletromagnético, a gente poderia ter respondido a nossa questão, sabendo que o violeta, né, ou próximo aqui do azul, teria um menor comprimento de onda do que a radiação lá na região do vermelho, né, que tem um maior comprimento de onda e, consequentemente, menor frequência. E uma vez que decidiu-se, né, estudar o átomo através da emissão de radiação por meio desses átomos, surge três problemas associados justamente aos experimentos na qual observa-se o átomo de forma indireta, né? E esses três problemas ou três desafios, né, são a radiação de corpo negro, o efeito fotoelétrico e os espectros de emissão do átomo. Esses três desafios, né, vão envolver três experimentos que têm a eles associados a emissão ou absorção de radiação pelo átomo, e eles vão trazer grandes modificações na ideia do que vem a ser o átomo e também de como o átomo se organiza, e até mesmo do caráter das partículas que compõem o átomo. Então, o primeiro desses problemas físicos, né, é conhecido como o desafio, né, da radiação de corpo negro. O corpo negro seria todo e qualquer objeto que está sendo aquecido. Então, a gente chama ele de corpo negro. Então, esse fenômeno, que é a da radiação, quando um objeto ele é aquecido, ele ocorre naturalmente, que é o fenômeno da incandescência. Então, quando, por exemplo, a gente deixa a trempe lá do fogão aquecer, né, por muito tempo, a gente observa que ela passa a ficar vermelha. Quando a gente também aquece uma lâmpada de tungstênio, a gente observa que o filamento, que era acinzentado, ele se torna branco. E aí, não existia, ou naquela época, não se tinha uma explicação de qual era a relação entre a cor e a energia associada a um corpo que estava sofrendo de aquecimento. Então, essa quantidade de energia emitida, né, essa radiação emitida por objetos a uma determinada temperatura, ela devia possuir uma dependência para com o comprimento de onda que ela estava emitindo. As tentativas, então, de descrever essa dependência pelas leis da mecânica clássica, elas tiveram um sucesso parcial, mas elas fracassaram justamente a explicar comprimentos de onda muito próximos do ultravioleta, que é conhecido como a catástrofe do ultravioleta. Então, o Max Planck, ele era um cientista da época e ele fez uma proposta que extrapolava todo o que era, tudo que era conhecido naquela época, lá no início do século XX. Ele fez uma suposição um pouco fora dos conceitos que eram aceitos da época. Na física clássica, né, a gente sabe que, ou a gente considerava que os átomos e moléculas, eles podiam emitir e absorver energia em qualquer quantidade. Eles não tinham um valor determinado. O Planck, ele propõe que os átomos, eles poderiam emitir e ou absorver energias em quantidades discretas, ou seja, em pequenos pacotes bem definidos, que ele chamou de quanta. E ele também disse que cada pacote de energia, né, ele teria uma energia associada que seria proporcional à frequência dessa radiação que está sendo absorvida ou emitida. E aí ele propôs a equação que diz que a energia associada a uma radiação, ela seria igual a uma constante vezes a frequência dessa radiação, que seria E é igual a Hν. H é uma constante que hoje em dia é chamada de constante de Planck, que foi determinada posteriormente em homenagem justamente a Planck, que seria igual a 6,626 vezes 10 a menos 4 Joule por segundo. E o que é essa proposta de pacotes de energia que poderiam ser absorvidos ou emitidos, né, pelos átomos traz de diferente, né, do que era previsto anteriormente na física clássica?
ele traz essa ideia de valor discreto para a energia, de um valor que a gente chama de quantizado. E a ideia de quantização, ela é melhor entendida se a gente fizer uma analogia. Ao subir uma escada, a gente sobe valores inteiros de degraus, né? A gente sobe 1 degrau, 2 degraus, 3 degraus, ou seja, a nossa energia potencial, ela vai aumentando de forma discreta. Não existe a possibilidade da gente subir 1,33 degraus. Ou a gente sobe 1, ou a gente sobe 2. Ou seja, ao subir a escada, né, nós estamos fazendo um processo de aumento de energia de forma quantizada, em valores discretos. E Planck propôs, então, que cada pacote de energia teria um valor discreto a ele associado. Esse pacote de energia seria chamado de quanta ou quantum, do inglês. E aí, a energia, né, desses pacotes também estariam sempre em números inteiros, múltiplos inteiros de HNI, né? Então seria N números inteiros. Então poderia ser um pacote de 2 HNI, 3 HNI, 4 HNI e assim por diante. Essa ideia, né, da energia associada a cada pacote de energia ou a energia quantizada, ela nos permite, né, fazer mais uma analogia lá com ao que a gente já sabe da relação da radiação eletromagnética para com energia agora, né? Se a energia de cada pacote é igual a HNI, e a gente sabe que para as radiações eletromagnéticas, né, Ni, que é a frequência, é igual a C sobre lambda, agora a gente tem uma relação que energia pode ser igual a Hc sobre lambda. Então a gente sabe que a energia associada a uma radiação é inversamente proporcional ao seu comprimento de onda. Então agora aqui no espectro eletromagnético, além da gente saber que o comprimento aumenta nessa direção e a frequência de forma contrária, né? A gente sabe também que a energia aumenta de acordo com a frequência, né? Ou contrário ao comprimento de onda. Por isso que as radiações como os raios gama e os raios X, que têm alta frequência e pequeno comprimento de onda, são radiações altamente penetrantes, ou seja, energéticas, têm alta energia associadas a elas. Então, para a gente trabalhar um pouquinho, né, sobre esse conceito da descoberta de Planck, vamos fazer um exercício rapidinho aqui. Propõe então que vocês também façam um pause aí no vídeo para tentar resolver a questão. Já deixo aqui a resposta e nós vamos agora fazer a resolução juntos. O exercício é o seguinte: bolhas de sabão são coloridas porque elas refletem luz com comprimento de onda iguais à espessura da parede da bolha. Determine a energia da radiação que é refletida por uma bolha de sabão de 600 nanômetros de espessura. E aí foi dado a constante de Planck e a velocidade da luz, beleza? Então, para resolver essa questão, a gente vai usar, primeiramente, da equação lá que foi proposta por Planck, que a energia associada é igual à constante de Planck vezes a frequência dessa radiação. A gente também sabe, né, lá das propriedades da onda, que a frequência de uma onda é igual à velocidade dessa onda dividida pelo seu comprimento de onda. Então, se a gente substituir Ni aqui nessa equação, a gente tem que energia é igual a Hc, que é a velocidade da luz, sobre lambda. A gente tem a espessura da nossa bolha de sabão. É como se a gente soubesse o comprimento de onda associado a essa luz emitida por essa bolha, né? Uma vez que o comprimento de onda é igual à espessura da parede da bolha. Se a parede da bolha tem 600 nanômetros, a gente sabe então que o nosso lambda é igual a 600 nanômetros. Porém, agora se a gente começar a olhar as unidades aqui do que a gente vai substituir, né? H está em joule por segundo, ok. A velocidade da luz está em metros por segundo, beleza. Mas o nosso comprimento de ondas está em nanômetros, né? Então, a gente tem que converter ele de nanômetros para metro.
Para isso é só a gente lembrar que nanômetro é a mesma coisa que 1 nanômetro é 10 a menos 9 metros. Então, 600 nanômetros seriam a mesma coisa que 6 vezes 10 a menos 7 metros, ok? Então, agora é só a gente substituir tudo na nossa fórmula, né? H é a constante de Planck, 6,626 vezes 10 a menos 34 joule segundo, vezes a velocidade da luz, 3 vezes 10 a 8 metros por segundo a menos 1. Isso tudo aqui dividido por 6 vezes 10 a menos 7 metros, beleza? Se a gente observar as unidades, aqui a gente tem segundo, segundo a menos 1, a gente pode cortar. E a gente tem metro no numerador e metro no denominador, a gente pode cortar. Então, vai sobrar como unidade nossa, né? Joule, beleza, energia, joule. Se a gente fizer a multiplicação, a gente vai encontrar que a energia associada a essa radiação, né, que está sendo refletida pela bolha de sabão, é igual a 3,31 vezes 10 a menos 19 joule, beleza? Então, agora a gente passa para o nosso segundo desafio, né, ou problema que nós tínhamos lá no início do século XX, que é o efeito fotoelétrico. O efeito fotoelétrico é um fenômeno, né, pessoal, que foi explicado por Einstein e ele é de extrema importância na formação de vocês, pois diversos dispositivos e diversos outros fenômenos, né, que vocês estudam na engenharia elétrica foram possíveis ou foram explicados em função do experimento do efeito fotoelétrico. Não é à toa que Einstein foi laureado com o prêmio Nobel devido às suas proposições e descobertas em função desse fenômeno, né? Já se sabia, né, quando Einstein decidiu estudar o fenômeno do efeito fotoelétrico, que quando se submetia uma espécie metálica a uma fonte de corrente, de alta corrente, em uma ampola de vácuo, né, ou em uma câmara evacuada, que ao emitir uma radiação sobre essa superfície metálica eletrizada, existia a emissão de elétrons por parte dessa superfície metálica. E que era possível fazer isso com diversas superfícies metálicas, com diferentes constituições químicas. Então, como é que foi o experimento do efeito fotoelétrico que Einstein propôs, né, e explicou e trouxe uma série de novas propostas para a ciência em função das suas explicações? Ele teria, né, um terminal negativo e um terminal positivo que está conectado, né, aqui a uma fonte de corrente elétrica. O terminal negativo seria justamente essa placa metálica. E aí, esse sistema estaria dentro de uma câmara evacuada para não ter a influência, né, da presença das moléculas do ar atmosférico. E aí, o que se faz é incide-se uma radiação, ou seja, uma luz, uma radiação eletromagnética sobre essa placa metálica. E aí, a gente chama essa luz que está incidindo sobre a placa metálica de energia irradiante ou feixe de luz incidente. Cada experimento ou cada ilustração em outros livros vocês vão encontrar dessa forma. Mas aí, o que ele observou, né? Ele observou que a radiação que incide aqui sobre a placa metálica, ela consegue arrancar elétrons dessa placa metálica. E ele chamou esses elétrons arrancados de fotoelétrons. Outra coisa que ele observou é que existia uma frequência mínima para essa radiação que estava sendo incidida, para que ela começasse a arrancar elétrons dessa superfície metálica. E ele chamou essa frequência dessa radiação de frequência limite. Ele também observou que, com radiação menos energética, ou seja, radiações de menor frequência, não era possível arrancar elétrons aqui da superfície metálica eletrizada, mesmo que eu aumentasse a potência dessa radiação, vamos dizer assim, eu aumentasse o foco ou a intensidade dessa radiação de baixa energia ou de baixa frequência. Ou seja, a placa metálica não acumulava energia
independente da intensidade dessa radiação aqui incidida, né? E que, se ele incidisse uma radiação mais energética e com maior potência, mais elétrons eram removidos por unidade de tempo aqui dessa placa. E aí, em função dessas observações, ele fez as seguintes propostas: que nenhum elétron ele vai ser ejetado até que essa radiação tenha essa frequência acima desse valor limiar, né, desse valor determinado, que seria o limiar fotoelétrico. E que esse limiar fotoelétrico, ou seja, essa frequência mínima, ela é característica de cada metal, ela depende da composição química do metal. Em seguida, ele propôs que, após atingir essa frequência necessária, os elétrons que são ejetados, os elétrons começam a ser ejetados imediatamente, por menor que seja a intensidade dessa radiação. Então, eu posso estar lá com um fluxo muito pequeno, uma intensidade, um brilho, né, muito baixo dessa radiação, mas mesmo assim, ela é capaz de, se ela está na frequência do limiar fotoelétrico, ela é capaz de promover a ejeção dos elétrons dessa superfície. E ele também observou que a energia cinética dos elétrons ejetados, ela aumenta linearmente se você aumentar a frequência dessa radiação incidente. Então, quanto maior vai sendo essa frequência que você vai incidindo ali da energia radiante, maior vai ser a energia cinética associada a esses elétrons ejetados. O que foi de tão importante, né? O que essas conclusões aqui levaram a ideia tão importante do efeito fotoelétrico proposta por Einstein? Essas conclusões que ele tirou, na verdade, ele levou em consideração algumas das propostas que tinham sido feitas lá por Planck. Por quê? Nesse momento aqui, ele trata a energia radiante, ou seja, a energia que eu estou incidindo sobre a placa de metal, que é um feixe de luz, ele não trata esse feixe de luz como uma onda, mas ele trata esse feixe de luz como uma partícula. Ele propõe um caráter corpuscular para a luz. Ele está falando que a luz, na verdade, é partícula. E que essas partículas que estão incidindo ali sobre a placa metálica, elas seriam chamadas de fótons. E cada fóton seria um pacote de energia, como proposto lá por Planck. E por cada fóton ser um pacote de energia, a absorção de energia durante o processo, né, do efeito fotoelétrico seria de forma quantizada. E aí, pessoal, ao tratar, né, ao explicar esse fenômeno e tratar a luz como um feixe de partículas, ou seja, tratar a luz como algo corpuscular, né, matéria, ele traz aí um novo desafio para a ciência, que é o da dualidade onda-partícula. Até o momento, a radiação eletromagnética, né, foi trabalhada por nós e conceituada por nós como uma onda, né? Ou seja, algo que transmite, né, capaz de transmitir energia, mas não tem a ela associada transporte de matéria. E diversos são os fenômenos que nós observamos por meio do comportamento da radiação como uma onda, que são o fenômeno da difração, da refração. Agora, no efeito fotoelétrico, ele trata a luz ou a radiação eletromagnética como uma partícula ou como partículas que estão incidindo sobre a matéria. E ele chama essas partículas de fótons. E agora, como que a física clássica, né, ela vai explicar que uma hora a radiação eletromagnética ela se comporta como onda e outra hora ela se comporta como partícula? É um desafio a ser solucionado nesse futuro, né, dessa história que nós estamos contando em função dos modelos atômicos e que ainda vai intrigar muitos cientistas. E aí, nessa nossa videoaula, né, nós falamos já sobre a história lá do início do conceito de átomo, sobre o modelo de Dalton,
o modelo de Thomson, as descobertas das partículas subatômicas, falamos também sobre o modelo de Rutherford, começamos a entender, né, o caráter da radiação eletromagnética e os desafios que os cientistas se proporam para tentar entender melhor o átomo, trabalhando de forma indireta com a radiação absorvida ou emitida pelo átomo, e vimos dois dos três principais desafios que os cientistas do início do século XX enfrentaram nessa tentativa de entender esse comportamento da energia emitida e absorvida pelos átomos, né? Que foram a radiação do corpo negro e o efeito fotoelétrico. Então, para a parte 2 da nossa videoaula, nós vamos trabalhar com o terceiro e último problema, que é o espectro de emissão do átomo de hidrogênio, e vamos falar do modelo atômico de Bohr e o modelo quântico, que é o modelo mais atual que a gente trabalha, beleza? Então, dessa primeira parte era isso. Obrigado, pessoal, e vamos para a parte 2.